Você já ouviu falar em drenagem? Drenagem, para quem não sabe, é o ato de escoar águas de terrenos encharcados. E esse escoamento acontece por meio de tubos, canais, valas e entre outros. E para quem gosta de futebol, já deve saber que um grande problema que ocasiona a diminuição da jogabilidade são os acúmulos de água. E além disso, esse acúmulo pode acabar prejudicando o gramado e matando a grama. Então, para resolver esse problema, você deve ter ouvido falar de drenagens dos campos de futebol e como devem ser bastante eficientes. Mas se você não entende muito bem de como elas funcionam, vou explicar para vocês através desse vídeo, de como são feitas as drenagens nos campos de futebol. Me chamo Lucas Pereira e esse é o mundo da engenharia. O sistema de drenagem é o responsável por coletar as águas da chuva e conduzirem para fora do campo, para que ele não fique totalmente alagado, parecendo uma piscina olímpica de tanta água. O objetivo é retirar o máximo de água que cai sobre o gramado para que o jogo não seja prejudicado. Em outras palavras, evitar o encharcamento do gramado. Um sistema de drenagem realmente eficiente precisa ser compatível com as propriedades do campo. Então, uma série de análise e estudo topográficos são feitos em cada terreno. Em um campo de futebol, o sistema de drenagem fica situado entre 40 e 60 centímetros abaixo do gramado, onde é formada por camadas em que elas ajudam a escoar a água. Os dois sistemas de drenagem mais utilizados, e os que eu vou falar aqui, são o sistema gravitacional e o a vácuo. O sistema gravitacional é utilizado na maioria dos estádios do mundo inteiro e nos mais antigos aqui no Brasil. E para um campo society, o sistema gravitacional é a solução com o melhor custo-benefício. Esse sistema consiste em tubos com pequenos furos para facilitar o escoamento da água, em que o diâmetro desses tubos variam de 60 mm a 150 mm. E o posicionamento desses tubos no campo não funcionam de forma aleatória. Existem três principais tipos: a espinha de peixe, dupla, a espinha de peixe e as espinhas paralelas. Vou colocar uma imagem mostrando para você entender um pouco melhor. Como eu citei anteriormente, os campos para drenagem de forma correta devem ser montados por camadas. A primeira camada é onde os jogadores vão jogar, que é aplicada a terra vegetal para o plantio e o cuidado da grama, que normalmente tem cerca de 10 centímetros. Já na segunda camada, consiste na junção de areia grossa mais a terra vegetal, que permite a permeabilidade do solo, onde a água vai penetrar mais facilmente, e que normalmente também tem uma espessura de 10 centímetros. E para a última camada, e a terceira, é a de brita, que é formada por pedrinhas que são chamadas de britas com 19 mm, envolvida por uma manta sintética geotêxtil, onde sua função é auxiliar na filtragem e evitar entupimento da drenagem. A drenagem em espinha de peixe, como o próprio nome já diz, consiste na colocação dos tubos na posição que são formadas espinhas de peixe, onde os subtubos ou as ramificações do tubo captam a água e levam para um tubo principal, e que nele é levada para a lateral do campo. Já as em paralelas, os tubos são posicionados paralelamente com o gramado e atravessam o campo inteiro, levando a água até um tubo lateral, que faz o escoamento para fora do campo. Já o outro método, o a vácuo, em geral funciona da mesma forma que o gravitacional, mas com apenas uma diferença. O método gravitacional é o método que vai puxar a água com a força da gravidade, mas o a vácuo não. Há dois tubos coletores fechados ligados a uma bomba, que suga o ar deles, gerando um vácuo. E esse vácuo exerce uma pressão e puxa a água do gramado, que consequentemente desce com muito mais rapidez. Mas que o custo acaba sendo bem maior, né? Em alguns estádios mais modernos, a água é direcionada para as cisternas subterrâneas em que ocorre o armazenamento para depois poder usar essa mesma água para irrigar o campo
e assim economizando a água. Depois de você já ter entendido o conceito da drenagem e como ela funciona, agora vou te ensinar como construir uma em apenas alguns passos. Para começar a construção, o primeiro passo é a escavação do solo e a colocação da manta geotextil. Então, a escavação deve ser feita de acordo com a marcação topográfica, respeitando a declividade. Por exemplo, se a declividade for de 1% de acordo com o projeto, isso quer dizer que a cada 1 metro escavado na horizontal, deve-se descer 1 centímetro na vertical. Então, se for um terreno de 20 metros de comprimento, a diferença de cota do ponto mais alto até o ponto mais baixo deve ser de 20 centímetros. Entendeu? É bem simples. A manta deve ser colocada logo depois da escavação, e de modo que preencha todo o fundo e a lateral da vala, para o fechamento superior. O segundo passo é o enchimento da vala com brita e a instalação do tubo dreno, onde a ligação desses tubos é feita normalmente com a cruzeta dupla, e as pontas dessas espinhas são fechadas com um tampão cego. A brita 19 mm deve ser colocada no fundo, formando uma camada de 10 cm ao longo de toda a vala. Em seguida, coloca-se o tubo dreno perfurado, e depois de posicionados, é preenchido todo o resto com brita, cobrindo toda a vala. Depois de ter preenchido toda a parte superior com brita, é só fechar a manta têxtil. E por último, só jogar as outras camadas de areia grossa e terra vegetal, como foi explicado anteriormente. E depois é só cuidar da grama. E pronto, está finalizado a sua drenagem no seu campo de futebol. E aí, tá pronto para montar o seu campo com seus amigos e marcar um churrasco? Deixe aí nos comentários se você já tinha conhecido essas técnicas de drenagem. Não se esqueça de deixar o like e até o próximo vídeo. Valeu!